Boa tarde, queridos companheiros. Uma boa tarde para o Brasil, continuação de um feliz domingo. Boa noite para Portugal, uma excelente noite de domingo, dia 14. Estamos quase em meados de maio. E nós hoje vamos, como é hábito, estudar, refletir, falar sobre o suicídio, sobre o suicídio inconsciente, sobre a prevenção da vida. E temos vindo a dividir, a fazer várias subdivisões das razões do suicídio, não é? O que é que pode levar ao suicídio? Nós já falámos sobre algumas questões e hoje vamos falar sobre a saúde irregular, o porquê da importância da saúde, que nós já sabemos que é muito importante, o porquê da importância da saúde e o impacto que a falta do nosso cuidado na nossa saúde pode influenciar ou pode desequilibrar o nosso estado mental e físico. Eu começo sempre pelo mental, porque é o mental que comanda toda a parte física, que comanda toda a parte, todo o nosso ser fisiológico e todo o nosso ser anímico, e portanto nós temos de ter cuidado ao mental, não é? E portanto a saúde irregular é consequência dos nossos hábitos, normalmente, que podem estar a diferentíssimos níveis, também pode ser uma tendência genética, também pode ser um processo reencarnatório, sim, mas muitas vezes nós vimos com predisposições reencarnatórias que depois não cumprimos. Isto quer dizer que podemos vir com predisposições de provas reencarnatórias ou de aprendizagens reencarnatórias que depois, por escolhas acertadas, nós passamos ao de leve por elas, não é? Outras vezes vimos sem determinados processos reencarnatórios e por opções nossas acabamos também por ter essas provas para vivenciar. E, portanto, a questão da saúde passa por mais ou menos por todas estas questões. E nós hoje vamos refletir um bocadinho sobre elas. Quem tiver os livros, o livro de Emmanuel, foi uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos ler aqui um bocadinho sobre a saúde humana no capítulo 23, não vamos ler o capítulo todo. E quem tiver o livro O Suicídio Inconsciente do Dr. Edson Ramos de Siqueira, que é uma edição para Portugal, impresso na gráfica em Portugal para baixar os custos de impressão por nós, Caminhos de Amor e Paz, pode abrir na página 138, que também não vamos ler todo, mas vamos ler alguns bocadinhos sobre o desrespeito aos ritmos biológicos, que é o ponto 4.3. E posto isto para nos irmos preparando, não é? Para irmos organizando aqui os nossos livros e preparando até o nosso campo mental versus espiritual, para irmos começando a ficar receptivos a estas matérias. Estão aqui as indicações. Agora, vou sugerir a todos uma breve prece para harmonizarmos o nosso campo mental, o nosso espírito, sintonizarmos com os nossos amigos de luz, paz e amor, que estão sempre connosco porque nós assim o queremos, não é? Quem não quiser também não estão, mas nós queremos que eles estejam. E assim sugiro a todos que queiram que fechem os vossos olhos, respirem profundamente e levando o vosso pensamento ao nosso Pai Celestial, que é todo luz e bondade, ao nosso amado Mestre Jesus, regente do nosso planeta, cuidador de tudo aquilo que nos envolve em termos energéticos, em termos físicos, em termos mentais. E vamos agradecer esta oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para refletirmos sobre matérias tão importantes para a nossa vida, para o nosso conhecimento. Ferramentas que vão com certeza aligeirar o nosso caminho, permitir que corrijamos alguns desvios de caminho, ficarmos mais atentos àquilo que fazemos com o nosso corpo e com a nossa mente. E assim, amado Jesus, vos pedimos que fiques conosco, hoje e sempre, e que assim seja.
E que a luz fique com todos nós, queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Nós vamos começar com o capítulo 23, a saúde humana, do livro Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu ainda tenho a versão antiga, a versão da FEB, que é um livro pequenino, não é? Estes livros, esta edição, esta coletânea, que chama-se Coleção Emmanuel, das primeiras edições os livros eram pequeninos, agora já são maiores se calhar, não é? Pronto. Mas o capítulo 23, aqui Emmanuel faz-nos um alerta muito importante, eu não vou ler tudo, mas faz-nos, quem tiver leia, faz-nos um alerta muito importante à saúde nos tempos que correm e começa por nos dizer: justifica-se o esforço dos experimentadores da medicina, tentando descobrir um caminho novo para atenuar a miséria humana. Todavia, sem abstrairmos das diretrizes espirituais que orientam os fenómenos patogénicos, e o que são os fenómenos patogénicos? São todos os fenómenos que podem causar uma doença. Portanto, tudo aquilo que pode causar uma doença, aqui é intitulado, e é genericamente intitulado, como pantogenia ou fenómenos pantogénicos. Nas questões das provas individuais, temos necessidade de reconhecer a necessidade de reconhecer a imprescindibilidade da saúde moral. Reparem uma coisa já aqui, que eu também reparei e parei. Até agora tinha aqui uma nota e até me enganei aqui a ler. A saúde, ou seja, a moral, é considerada um fator de saúde. E já aqui começamos a abrir um bocadinho o âmbito da saúde como nós o conhecemos, não é? E, portanto, como a moral é um fator de saúde, a pantogenia, ou seja, as causas que podem levar à doença, também podem ser, por dedução lógica, questões de ordem moral, não é? Antes de atacarmos o enigma doloroso e transcendente das enfermidades físicas do homem, portanto, antes de irmos falar estas coisas ou irmos sentir em nós, no nosso corpo, estas questões, nós temos que pensar também na nossa saúde moral. Porque reparem, nós somos todos energia, não é? Tudo é energia, nós somos matéria densa, condensada, mas esta matéria densa condensada é energia condensada. E, portanto, tudo ao nosso redor, em nós mesmos também, é energia. Portanto, se os nossos órgãos que são energia adoecem em termos da saúde como nós a entendemos no mundo em que vivemos, obviamente que a parte moral, que é a imantação da nossa forma de estar na vida, dos nossos princípios éticos, da forma como nós nos posicionamos no mundo em que vivemos, que também é tudo energia, tem impacto direto na nossa saúde, não é? Na causa da saúde ou da doença. Portanto, a moral é também uma faceta da saúde que vai originar distúrbios, densidades que vão alterar as nossas células e que vão provocar também doenças físicas. Reparemos que na Biologia da Crença, no livro Biologia da Crença, o autor vem-nos dizendo que as células têm inteligência. As células, as mais pequeninas células do nosso corpo têm inteligência, elas reagem às vibrações positivas ou negativas. Elas florescem com as vibrações positivas e regridem com as vibrações negativas. Ora bem, esta questão está diretamente ligada com a saúde moral, não é? Porque a moral, se ela for ética, se ela for da luz, se ela for equilibrada no respeito, como falámos ontem, na fraternidade, igualdade, enfim, as células estão a receber vibrações positivas, então elas florescem. Mas se nós nos ligarmos às questões de vibração mais baixa, mais densa, e optarmos por ser seres maldicentes, vingativos, invejosos, críticos, enfim, podíamos ir por aqui uma série de questões morais que nós humanos ainda temos neste plano.
logo as nossas células vão receber vibrações densas, vibrações compactas e vão começar a regredir no sentido do seu processo, não é no sentido nem do tamanho nem da forma, às vezes quem sabe talvez, mas eu não sei, mas vão ser impactadas negativamente por essas vibrações. E este é o alerta que para já Emmanuel aqui nos diz. Depois ele fala, neste capítulo 23, tem um título que é a renovação dos métodos de cura, que nós não vamos falar agora, e a seguir problemas clínicos inquietantes, que também não vamos referir muito, mas vamos ler só o último, não é o último, é aqui um dos pequenos capítulozinhos, parágrafos, perdão, do meio, que diz assim: o que se torna altamente necessário nos tempos modernos é reconhecer-se acima de todos os processos, e agora reparem outra vez, todos os processos artificiais de cura da atualidade, processos artificiais de cura. O método indispensável da medicina natural com suas potencialidades infinitas. Portanto, se nós pegarmos no que estávamos a dizer, que nós somos energia, que as nossas células, desde as mais pequeninas, reagem a toda a vibração que está ao nosso redor, e há um livro muito bom do autor, acho, não me lembro o primeiro nome, mas é Gleber, que é Medicina Vibracional, e esse livro existia, não sei se ainda existe, na Verdade e Luz Editora. Ele fala exatamente deste impacto das vibrações na nossa saúde e também na nossa cura, não é? Mas se nós formos por aqui, os processos artificiais da cura é tudo aquilo que não respeita diretamente o processo inteligente das nossas células, não respeita a capacidade que o nosso próprio organismo tem na sua própria recuperação, e embora a saúde, a medicina atual tenha avançado imenso, tenha tido um crescimento e um progresso enorme, ainda assim ela é artificial na cura, pelo que Emmanuel nos diz que é indispensável o método da medicina natural. Mais adiante ainda neste ponto ele diz: os progressos regulares que se verificam na questão angustiosíssima do câncer e da hanseníase, da tuberculose e de outras enfermidades. Hanseníase é a lepra. Nós em Portugal falamos lepra ou leprosos, e no Brasil e está correto, o hanseníase. Enfermidades contagiosas. O cancro, há pouco tempo a ciência também veio dizer que o cancro, muitos tipos de cancro, não sabemos todos porque ainda é uma matéria em pesquisa, são originados por vírus e, portanto, pode haver sim contágios, não sabemos a que níveis, nem de que forma, isso não está ainda, pelo menos eu, Maria João, não tenho esse conhecimento. Mas atenção que isto já foi alertado por Emmanuel, e este livro foi escrito ou foi psicografado por Chico Xavier, eu digo-vos já quando. Portanto, esta edição que eu tenho é uma segunda reimpressão, e ela é, deixa-me ver se eu vejo aqui a data do livro. Aqui só tem da 27ª edição, que é em 2009. E não estou aqui no livro. Ah, sim, já vi. A primeira edição, 1938. A maior parte de nós não éramos nascidos ainda, não é? Só os mais crescidos é que eram. E, portanto, estão a ver, eles já nos diziam estas coisas, já nos diziam que o cancro poderia ser também uma situação, ou uma, como ele diz, palavras dele, enfermidade contagiosas, não foram além das medidas preconizadas pela medicina atual, baseadas na profilaxia e na higiene. Os investidores puderam vislumbrar o mundo microbiano sem saber eliminá-lo. Se foi possível devassar o mistério da natureza, a mentalidade humana ainda não conseguiu apreender um mecanismo das suas leis, um mecanismo da mentalidade humana, um mecanismo das leis naturais. Depois ele tem outro capítulo a seguir que fala sobre medicina espiritual e diz ele o seguinte:
A saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos, de soros, de alimentação artificialíssima. Isto em 38, no século passado. Agora, em 23 do século XXI, então nem se fala neste tema do artificial, não é? Porque até nós que queremos, e aqui na cidade, eu vivo em Lisboa, ou ao redor da Grande Lisboa, temos imensa dificuldade em encontrar alimentos que saibam a alimentos. Uma cenoura que saiba a cenoura, um tomate que saiba a tomate, não é? Portanto, sabe tudo a frigorífico. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural que reside em si mesmo. Nós temos a nossa própria cura e quem manda em todo o sistema solar e a inteligência suprema que conduz e que orienta todas as nossas células somos nós mesmos, é a nossa mente, consciente e inconsciente. E, portanto, ele diz, o homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. Há necessidade nos tempos atuais de se extinguirem os absurdos da fisiologia dirigida, os absurdos da fisiologia dirigida, não é? Ou seja, assumirmos o nosso corpo como algo sem vida própria e que tem que ser dirigida por algo ou por alguém. A medicina precisa criar os processos naturais de equilíbrio psíquico, em cujo organismo, se bem que remoto para as suas atividades anatómicas, se localizam todas as causas dos fenómenos orgânicos tangíveis. A medicina do futuro terá que ser eminentemente espiritual, posição difícil de ser atualmente alcançada em razão da febre maldita do ouro. E ele depois por aí vai a falar nesta febre maldita do ouro que vai atrair e desviar os médicos e os profissionais de saúde do seu juramento e do seu propósito maior, que é salvar vidas. E para salvar vidas, teriam de fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, sem exclusão de nenhuma tipologia de metomedicina, sem exclusão de nenhum custo, porque não são eles que pagam a saúde, portanto, sem estarem ligados às políticas económicas que se sobrepõem às políticas de saúde pública. E a seguir temos um capítulo que diz: o mundo marcha para a síntese, e neste capítulo, neste subcapítulo, eu vou só ler-vos aqui mais um bocadinho, que diz assim: os corpos humanos serão alimentados segundo as suas necessidades especiais, sem dispêndio excessivo de energias orgânicas. Portanto, nós somos todos únicos, somos todos especiais e cada corpo deverá ter a alimentação com a qual se sente melhor, assim como a medicação, assim como as medicinas naturais são adequadas à forma como o corpo reage a determinados princípios, não é? E isso tem que ser respeitado, para não desequilibrar a energia orgânica do próprio corpo. E quantos de nós não ficamos doentes com os tratamentos de algumas doenças, não é? Com os comprimidos, com as injeções, enfim, com tudo aquilo que nos tira a energia, se vai atacar o princípio patogénico, ou seja, o que causa a nossa doença, vai depois tirar a nossa energia vital, exatamente porque, como diz aqui Emmanuel, desequilibra, é um dispêndio excessivo de energias orgânicas. As proteínas, os hidratos de carbono e as gorduras que constituem as matérias-primas para a produção de calorias necessárias à conservação do vosso corpo e que representam o celeiro das economias físicas do vosso organismo, não serão tomados de maneira a prejudicar-se o metabolismo. Portanto, devemos ter cuidado na ingestão também dos alimentos, não só na qualidade dos próprios alimentos, mas também na quantidade e na diversidade dos alimentos que estamos a ingerir, para não prejudicarmos o nosso metabolismo também, estabelecendo-se dessa forma uma harmonia perfeita no complexo celular da vossa personalidade tangível,
Harmonia essa que perdurará até o fenómeno da desencarnação. Porque vamos aqui ao princípio de que nós reencarnamos com uma quantidade de energia, ou seja, um quanto energético que é calculado pelos engenheiros siderais quando o processo da nossa reencarnação e que tem a ver diretamente com o tempo que nós temos que vivenciar esta experiência aqui na matéria, não é? E, portanto, se nós vamos alterar o nosso metabolismo, deixarmos de nos responsabilizar pela nossa saúde, entregando-nos nas mãos dos medicamentos, dos tratamentos, e a nossa mente só está a pensar nesses princípios, nós estamos, obviamente, a exaurir as nossas energias vitais, ou seja, estamos a desgastar as nossas energias vitais sem um objetivo positivo, mas sim com um objetivo negativo. E o que vamos fazer? Vamos também impactar na saúde moral da nossa própria mente. É verdade que por muito tempo ainda teremos em oposição o nosso idealismo, a questão do interesse e do dinheiro, porém trabalhemos confiantes na misericórdia divina. E termino este capítulo dizendo: trabalhemos sempre com o pensamento voltado para Jesus, reconhecendo que a preguiça, a suscetibilidade e a impaciência nunca foram atributos das almas desassombradas e valorosas. E aqui está um receituário, diria eu, para a nossa saúde mental. A preguiça, a suscetibilidade, ou seja, demasiada suscetibilidade a diferentes assuntos, e a impaciência nunca foram atributos das almas desassombradas e valorosas, ou seja, não é um bom indicador. E agora, que estamos quase a terminar, vamos fazer a ponte de tudo isto que Emanuel aqui nos disse, que vocês já viram que está relacionado com o quê? Com a nossa má qualidade de vida se nós não nos acautelarmos, e tudo isto que consome o nosso quantum vital vai-nos tirar o tempo de vida com que viemos, portanto, são formas subtis de suicídio inconsciente. E diz-nos o Dr. Edson Sequeira no seu livro, no seu último livro, Suicídio Inconsciente, ponto 4.3, diz respeito aos ritmos biológicos. Ele começa aqui por dois excertos, um deles é do José Carlos de Luca, no livro O Médico Jesus, e este livro também existia na editora Verdade e Luz, não sei se ainda existe, e depois faz aqui uma referência que tirou do online da Organização Mundial de Saúde. E diz assim, baseado no livro José Carlos de Luca: se você gasta boa quantidade em dinheiro para manter o seu carro em funcionamento e não mete recursos para manter a casa em condições de habitabilidade, quanto não deverá investir em favor da sua saúde? Porque então não oferece o melhor de si em favor do maior património que você desfruta para continuar vivo e realizando sua missão neste planeta? Você sempre terá que arrumar tempo para cuidar da saúde ou da doença. A escolha é por nossa conta. E aqui a primeira ponte, não é? A Emmanuel. Poderemos ter lindos propósitos de espiritualização, mas se não cuidarmos do corpo com a atenção que ele merece, iremos aportar no mundo espiritual na lamentável condição de suicida. Cuidar da saúde não deve ser nosso único objetivo na vida, mas deve ser o primeiro. E mais adiante ele diz: esta cifra é assustadora, levando-nos a concluir que a falta de atenção... peço desculpa. A seguir ele vai fazer referência à Organização Mundial de Saúde, que diz assim: segundo a Organização Mundial de Saúde, os distúrbios do sono já atingem cerca de 45% da população do planeta, o que configura uma epidemia. E aqui eu faço, antes de ler aqui o parágrafo que estava a começar a ler, um breve apontamento.
Hoje, desde jovens crianças até pessoas já muito crescidas, são muitas as pessoas, como aqui refere a Organização Mundial de Saúde, que têm problemas de distúrbio de sono. O problema de distúrbio de sono pode vir por diferentíssimas causas. Neste momento, as principais causas, ou a massificação desta epidemia, como aqui está dito, são os aparelhos eletrónicos, televisões, iPads, telemóveis, computadores. Não no uso pontual dos mesmos, como por exemplo 40 minutos aqui que estamos no online, ou atender uma chamada ou outra, ver uma informação e utilizar estes instrumentos como bengalas para a nossa qualidade de vida, para o nosso desenvolvimento do trabalho, enfim. Mas se nós utilizarmos estes equipamentos com demasiada assiduidade, nós vamos desequilibrar o nosso sono. Porquê? Porque estes aparelhos têm a ver diretamente ou funcionam por ondas eletromagnéticas, e essas ondas eletromagnéticas são captadas através dos nossos olhos para o nosso cérebro, indo provocar uma aceleração das trocas sinápticas no nosso cérebro, ou seja, das ondas e das trocas que o nosso cérebro faz dentro das diferentes áreas em que funciona o nosso cérebro, para ativar um raciocínio mais rápido. Isso vai e outras coisas. Isso vai desencadear uma série de processos que vão inibir o nosso sono. E diz o Dr. Edson Siqueira, esta cifra é assustadora, ou seja, este número dos 45%, levando-nos a concluir que a falta de atenção ao período cotidiano de sono, bem como à sua qualidade, representa uma das principais causas de suicídio inconsciente no seio da humanidade. Eu depois vou saltar aqui o capítulo, mas aconselho que todos leiam, porque ele fala nos ciclos e ritmos biológicos e por norma, o ser humano deve dormir 8 horas por noite, por norma. Há pessoas que precisam dormir um pouco mais, há pessoas que precisam dormir um pouco menos. Mas o ideal será sempre à volta das 7 horas por noite, para que o sono possa cumprir todos os seus ciclos biológicos de descanso do próprio cérebro, e o descanso do próprio cérebro tem a ver com todo o circuito cardíaco, circulatório e de funcionamento dos nossos órgãos, e portanto nós não estamos só a falar do cérebro, estamos também a falar da inibição de uma glândula importantíssima, que é a glândula pineal, que faz a ligação entre este plano e o plano espiritual. E portanto, quando nós não dormimos, esta glândula pineal não consegue ativar-se devidamente. E nós já a temos demasiado bloqueada por diferentes razões que agora não vem aqui ao caso. Mas a falta de sono é uma destas razões. E diz-nos o Dr. Edson Siqueira muito rapidamente. Diante do exposto, e o exposto, isto na página 142, no final da página 142, diz-nos assim, diante do exposto, considerando-se a elevada prevalência dos distúrbios do sono no âmago da sociedade humana e a gravidade que representam à saúde emocional e do corpo físico, é extremamente importante que nos disciplinemos no tocante ao respeito máximo possível ao relógio biológico. Infelizmente, a realidade atual é bastante preocupante. Desejamos que cada um se consciencialize e trabalhe com o afinco à mudança de hábitos para que possa eliminar mais essa importante causa de suicídio inconsciente. E, portanto, o tema de hoje é saúde irregular. E a saúde irregular vem por todos estes fatores que nós hoje aqui tivemos a abordar. Todos eles levam a que nós possamos ser, no mundo espiritual, considerados suicidas, tal como André Luiz foi. E se não fosse por mais nenhuma razão, e há muitas mais, por esta também seria uma boa razão para nós darmos mais atenção ao nosso corpo físico. Quanto ao sono, eu devo referir que o melhor período de sono é antes da meia-noite. Portanto, as pessoas que se puderem deitar entre as 10h30, 10h30,
e depois acordarem à hora que entenderem acordar, mas estas horas antes da meia-noite, devido aos ciclos do próprio sono, e estão ligados também com ciclos eletromagnéticos e com ciclos de descanso, são essenciais para a nossa saúde física. E os hábitos do mundo moderno levam-nos, e dos diferentes aparelhos que eu falei, de iPads, telemóveis, televisões, enfim, todas essas coisas, levam-nos com muita facilidade e sem darmos por isso a ficarmos às vezes até à meia-noite ligados a estes aparelhos. Não fazemos o tempo necessário para desacelerar a energia eletromagnética do cérebro. Quando vamos dormir, não vamos nas melhores condições, os sonos não são os sonos de qualidade, dormimos menos horas e acordamos cansados. Queridos companheiros, estamos quase em cima do tempo. Isto foi uma corrida hoje. Eu desejo a todos uma continuação de um ótimo domingo. Convido a todos para estarem presentes comigo e com a Suzy amanhã no nosso Evangelho no Lar, às 21 horas de Portugal, 17 horas do Brasil. Uma noite abençoada para todos. Um abraço do coração. Suzy, beijinhos grandes. Se rapidamente quiseres fazer algum comentário. Beijinhos, até amanhã. E gostei da leitura. Gostei Obrigada, disto tudo. Suzy. Olha que bom. Obrigada. Beijinhos, linda. Até amanhã. Uma noite Até amanhã. abençoada para ti e para todos. Uma boa noite. Tá, sim. Obrigada. Com licença. Obrigada.